Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Graças a Deus. Antes de falar da palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui essa noite, mais uma vez. Deus abençoe pastor Luciano, bispo Osmar, todos vocês aqui que servem ao Senhor aqui nesse lugar, nessa casa de oração. Que Deus possa vos abençoar, continuar vos abençoando de uma maneira muito especial, tá bem? É sempre um privilégio muito grande poder vir aqui para poder falar da palavra de Deus. Nessa noite não é diferente. Então a minha gratidão aqui nesse altar, amém? Pega a sua Bíblia, sem perda de tempo, e abra ela comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15. Versículo de número 21. Quem encontrou, diga graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21, diz o seguinte: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém? Amém? Olha, o que está acontecendo aqui? Se você puder aplaudir Jesus bem forte, vai ficar bonito. Esse período que a gente passou aí, nós estamos passando ainda, né? Essa pandemia, essa crise, essa dificuldade toda. No mês de abril eu fui diagnosticado, né, com Covid. Foi de uma maneira leve. Fiquei em casa e me recuperei. Fiquei com algumas sequelas depois, desencadeou uma inflamação no meu ouvido, então eu fiquei mais um mês ainda tratando do meu ouvido, foi um pouco complicado. Mas esse período de isolamento, com a ausência com a falta dos cultos presenciais, a gente recorreu para a internet, né? E eu fiz tanta live, eu não fazia nas minhas redes sociais, porque todo dia tinha na rede de alguém, um encontro com alguém, página de alguma igreja para poder fazer. Só que as lives são bem diferentes do culto presencial, né? E a gente nessa pegada todo dia falando e pregando a palavra bem intenso e gritando às vezes no culto. Na live era uma coisa mais calma, completamente diferente, às vezes até um bate-papo. E aí quando voltou os compromissos, né? Quando os compromissos começaram a voltar, eu peguei uma agenda aí um pouco complicada, todo dia, e acabou que eu acabei me prejudicando e fiquei com uma faringite aguda, e aí tive que tomar uns antibióticos, tive que fazer uns 3 testes aí de Covid, porque toda vez que eu ia no médico, por causa da faringite, sem conseguir falar direito, ele achava que estava com suspeita de Covid, então ia lá fazer o PCR, ficar isolado, aquela coisa tudo de novo. Então
Eu tomei antibiótico aí durante mais de um mês e não consegui me recuperar totalmente. Eu ainda estou me recuperando. Então, se eu por acaso estiver falando aqui e eu der uma tossidinha, a gente combina o seguinte: vocês dão glória, eu tomo um copo d'água e retomo e a gente continua, pode ser? Tá? Mas não fique com medo não, porque meu último teste foi agora, terça-feira passada, saiu negativo, graças a Deus, e vai continuar negativo. Amém? Vamos lá. Eu me lembrei desse texto hoje de uma maneira muito especial. Esse final de ano, essas mensagens, essas histórias sobre o momento da crucificação de Jesus, tem falado muito ao meu coração. Era a semana da Páscoa em Jerusalém, e na quinta-feira à noite, isso, maravilha. Na quinta-feira à noite de Páscoa, Jesus ele vai reunir os seus discípulos e ele vai celebrar um jantar, vai ficar conhecido como a última ceia. E nesse jantar vai acontecer algumas coisas muito importantes. Primeiro, que Jesus, sentado à mesa com seus discípulos, ele vai falar que aquele que vai lhe trair está sentado naquela mesa, participando daquele momento tão particular, tão íntimo. Vocês lembram também que nesse mesmo jantar, Jesus vai dar uma lição de humildade muito grande, porque ele vai entrar no jantar com uma toalha amarrada à cintura e com uma bacia com água. Ele vai abaixar e lavar os pés dos discípulos em sinal de humildade. Aquele que era para ser servido, entra no jantar servindo. Depois desse período, tem um período muito específico na Bíblia Sagrada, que é um momento de oração de Jesus, de uma oração tão aflita, mas tão aflita, que a Bíblia chega a dizer que Jesus começa a transpirar, só que o suor dele é convertido em gotas de sangue. Enquanto ele está ali orando e sofrendo, sangrando através do suor, a Bíblia diz que nesse mesmo instante ele está sendo negociado, vendido e traído. Jesus traído é capturado naquela noite de quinta-feira. Quando ele é capturado, quando nós estamos lendo o texto, nós percebemos que as pessoas que vão até Jesus capturá-lo, não vão como se ele fosse, vão até ele como se ele fosse um delinquente, um camarada muito perigoso, alguém que representava um risco muito grande. No entanto, que a Bíblia diz que todo mundo vai armado, e aquele que não tem uma arma na mão, encontra no meio do caminho uma pedra, um pedaço de madeira, e vão até Jesus como se ele fosse alguém muito perigoso. Capturado na quinta-feira à noite, ele é tirado do jardim e levado para a casa do sumo sacerdote, da casa do sumo sacerdote para a casa de Pôncio Pilatos, da casa de Pôncio Pilatos para o palácio de Herodes, e do palácio de Herodes novamente para a casa de Pôncio Pilatos. Então, naquela madrugada de quinta para sexta-feira, a noite inteira, Jesus é levado de um lado para o outro, e as pessoas estão argumentando, tentando encontrar um motivo, uma causa, para poder promover um julgamento e condená-lo. Só que a noite inteira, de um lado para o outro, argumentando, a Bíblia diz que ninguém consegue encontrar um motivo para poder julgá-lo e condená-lo, porque ele é
totalmente inocente. Só que quando o dia vai raiando, na sexta-feira de manhã, lá na Fortaleza Antônia, na casa de Pôncio Pilatos, tem uma multidão que está clamando, enfurecida, pedindo para que Pôncio Pilatos tome uma atitude e resolva a situação. Então ele tem uma ideia que poderia salvar Jesus naquela manhã. E ele propõe essa ideia para a multidão, que é mais ou menos o seguinte: olha, semana da Páscoa, nós temos aqui um costume de dar um benefício a um prisioneiro. Só que como nós estamos nesse impasse aqui, nós vamos promover aqui um voto público. Desse lado aqui nós temos Barrabás, aquele que vocês já conhecem e é um delinquente famoso aqui. E desse lado aqui nós temos Jesus, a quem vocês querem condenar. Eu proponho que vocês votem um livre e um preso. E a multidão vai muito mais além da proposta, porque a proposta é: um vai ser livre e o outro vai ficar no lugar do prisioneiro, aprisionado. Só que a multidão não quer ver Jesus simplesmente preso. Eles querem ver Jesus morto, e de uma morte muito específica. Então eles começam a gritar no pátio da Fortaleza Antônia o seguinte: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele é sentenciado sexta-feira de manhã. Repita comigo: sexta pela manhã. Eu sei que a máscara atrapalha um pouquinho, mas pode ser melhor. Vamos lá, sexta pela manhã. Melhorou. Então, sexta de manhã, Jesus é sentenciado à morte, e morte de cruz. Eu preciso lembrar você que nesse processo da quinta noite no jardim, até o momento em que ele é sentenciado na sexta pela manhã, ele foi de um lado para o outro, e nesse período ele apanhou e foi humilhado a ponto de estar completamente desfigurado, irreconhecível e sangrando do alto da cabeça até a planta do pé. Quando ele é sentenciado, é sexta-feira que antecede a Páscoa. E aí tudo é preparado para que ele trilhe o caminho do Gólgota, vá até o Monte Caveira e ali ele seja crucificado. Então, coloca um madeiro sobre o seu ombro, uma placa com uma corda sobre o seu pescoço com a sua sentença, e ele vai sair com uma multidão que acompanha ele pelas ruas de Jerusalém em direção ao Monte Caveira. Só que enquanto isso está acontecendo na saída da Fortaleza Antônia, da casa de Pôncio Pilatos, algo que acontece anualmente em Jerusalém também está prestes a acontecer. Semana da Páscoa, repetindo, sexta-feira, e na sexta-feira que antecede a Páscoa, celebra-se uma cerimônia muito importante para os judeus no templo, que é o sacrifício do Cordeiro Pascual. Então a Bíblia diz que naquela manhã será celebrado no templo essa cerimônia, que só para você entender, funciona mais ou menos da seguinte forma: é um ritual, uma cerimônia que acontece só uma vez por ano e importantíssima. Essa cerimônia, ela é celebrada, ou ela só pode participar dessa cerimônia homens, pessoas do sexo masculino. E para participar dessa cerimônia existem alguns pré-requisitos, e o mais importante deles é a vestimenta, é a roupa. Então, para que você participe dessa cerimônia, era necessário que você estivesse vestido completamente de branco,
Você não podia usar nenhum adorno, nenhum cinto, nenhuma faixa, nada no seu corpo que não tivesse a tonalidade de branco. A ideia era o seguinte: se você quiser ver o cordeiro, são necessárias vestes brancas. Inclusive ficava um auxiliar do sumo sacerdote na porta, verificando se no processo da sua vinda da sua casa até o templo, você não esbarrou em algum lugar ou acabou sujando a sua vestimenta, porque se tivesse alguma mancha nela, não importava de onde você tinha vindo, quantos quilômetros você tinha viajado, os sacrifícios que você tinha feito para poder aparecer no templo aquela manhã, se você não estivesse de vestimenta branca, você não veria o cordeiro. E a cerimônia funcionava mais ou menos da seguinte forma: eu não vou longe, é só para você entender. Todos entravam de branco no templo e se dividiam em grupos de 2 no templo. Um corredor, um grupo da direita e um grupo da esquerda, todo mundo de branco. O sacerdote entrava no templo com um cordeiro debaixo do braço e ia até o altar com ele. Quando ele chegava no altar, ele sacrificava o cordeiro, segurava ele pelas patas e rodava ele em sentido horário, até que todo o sangue fosse derramado no altar. Sangue derramado no altar, ele pega uma vara e uma planta que nós vamos conhecer na Bíblia, mencionada pelo rei Davi como isopo, que era uma espécie de esponja que lavava a casa de leprosos. E com essa planta ou essa esponja na vara, ele começava a esfregar no sangue, e a esponja ia sugando o sangue do cordeiro, se enchendo de sangue. Quando ela estava bem cheia de sangue, o sacerdote saía no meio do corredor, onde os homens estavam divididos em grupos de 2, e ele ia aspergindo o sangue do cordeiro sacrificado. E conforme ele ia aspergindo o sangue, a galera que está vestido de branco tinha suas vestes salpicadas pelo sangue do cordeiro. E olha só, ter uma gotinha do sangue do cordeiro na roupa branca era sinônimo de que aquela família representada ali estava sendo perdoada mais um ano, estava sendo abençoada mais um ano, que por mais um ano Deus estava renovando a sua aliança com aquela família. Então olha só que loucura, as pessoas esperavam esse dia, a sexta-feira que antecedia a Páscoa, para poder participar dessa cerimônia. E quando elas saíam de suas casas, elas saíam com um propósito. Repita comigo: propósito. Elas saíam com um propósito. E sabe qual era o propósito? Uma gotinha de sangue do cordeiro. Vinha gente de todas as partes do mundo só para receber uma gotinha de sangue do cordeiro. Era muito importante ter o perdão de Deus por mais um ano, ter a aliança renovada, ter a bênção de Deus sobre a sua família, ter o cuidado de Deus renovado. Então isso só acontecia por uma vez por ano. Então era muito importante. E olhe só, essa cerimônia vai acontecer justamente no momento que Jesus está prestes a ser pendurado lá no madeiro. Então tem gente chegando em Jerusalém para participar dessa cerimônia, pastor Luciano. E imagine que está todo mundo nas ruas de Jerusalém vestidos de branco. Eu não sei, alguém aqui já teve a oportunidade de ir a Jerusalém? Dê um glória aí. Ainda não?
Vai, profetiza. Mas as ruas de Jerusalém são muito estreitas. Algumas são mais parecidas com vielas, com becos, do que com ruas, como nós estamos acostumados aqui, né? Com duas mãos e tudo mais. Então qualquer aglomeraçãozinha, uma rua de Jerusalém fica parecendo a 25 de março. Todo mundo se espremendo. Então você imagine todo mundo de branco se espremendo nas ruas de Jerusalém, indo na direção do templo. Mas de repente vem uma multidão gritando. De repente mulheres estão chorando. E tem um homem com um madeiro sobre os ombros, sangrando da cabeça até o pé. E você lembra, né? Que ele caminha, mas de repente ele cai no chão. E quando ele cai no chão, é sangue para tudo quanto é lado. A galera que está vestido de branco, obviamente, vai se esquivar, porque quem está vestido de branco tem um propósito: uma gotinha de sangue do Cordeiro. Só que o texto diz que Jesus vai conseguir recuperar a força, levantar, caminhar mais uns passos e cair. Levanta, caminha, cai. Levanta, caminha, cai. Levanta, caminha, cai. Só que chega um determinado momento que ele cai. E um dos guardas, ligado na situação, argumenta com o outro e diz: olha, eu acho que ele não vai conseguir chegar lá. Só que ele não pode morrer aqui. Ele precisa morrer lá na cruz. A profecia tem que se cumprir. Aqui ele não pode morrer. Todo mundo afastado, um homem ensanguentado no chão, desfigurado, com uma placa. Aí um olha e diz: eu tenho uma ideia, vamos escalar um da multidão para ajudar ele a carregar a cruz. Aí o guarda vai passando o olho, vai passando o olho, vai passando o olho. Quando ele olha para a porta que dava para o campo, quem é que passa por ela? Simão, o Cirineu, que não é o seu sobrenome, mas é sua nacionalidade, Cirene, que fica lá no norte da África, que é a Líbia hoje. Simão, que é uma mistura, que eu vou passar aqui por cima. Quando Alexandre o Grande foi traído e veio a falecer, o seu império foi dividido entre os seus 5 principais capitães, que geraram cada uma sua estirpe. Uma das mais conhecidas e mais poderosas foram os Ptolomeus, que tomaram conta de uma boa parte da África, do Egito, uns faraós muito conhecidos, e a Cleópatra, que é muito conhecida na história mundial. Em um determinado ponto, os Ptolomeus invadiram Jerusalém, levaram judeus cativos para a África e fizeram ali a mixigenação, ou a mistura de judeus com africanos. O Simão, o Cirineu, é o resultado de toda essa história dos judeus e dos africanos. Ou seja, ele é um judeu africano que saiu de lá da Líbia ou de Cirene e foi até Jerusalém aquela manhã com um propósito. Ele foi para participar de uma cerimônia. Ele estava com uma roupinha branca, e quando Simão saiu de casa, se despediu dos seus 2 filhos, como nós lemos aqui, Alexandre e Rufo, sua esposa. Quem sabe ele disse: olha, estou indo a Jerusalém renovar nossa aliança com o Senhor. Estou indo a Jerusalém receber perdão de Deus. Estou indo a Jerusalém buscar uma gotinha de sangue do Cordeiro. O propósito dele era uma gotinha, mas quando ele coloca o pé em Jerusalém,
O guarda olha para ele e o texto diz que ele vai ser constrangido. Ele não é voluntário, ele não conhece Jesus, ele não sabe quem é Jesus, ele está chegando ali agora, ele tem um propósito, uma gota de sangue do Cordeiro, mas ele vai ser surpreendido. O guarda olha para ele e diz: você, rapaz, abaixa, levanta ele e ajuda ele a carregar essa cruz. Ele olha e diz: você mesmo, abaixa, levanta ele e ajuda ele a carregar essa cruz. Mas eu nem conheço esse homem, eu estou chegando aqui agora. Abaixa, levanta ele e ajuda ele a carregar essa cruz. Quando Simão olha, tem um homem vertendo sangue no chão para tudo quanto é lado. Ele está com a roupinha branca dele. E quem sabe naquele momento ele pensa: perdi meu ano, perdi minha viagem. Mas ele vai abaixar, oh glória. Ele vai abraçar aquele homem ensanguentado, vai pôr o madeiro sobre os ombros, dar um tranco e vai começar a caminhar com ele. E Jesus caminhando, mas não fala nada. Mas mesmo sem falar nada, oh glória a Deus, Jesus mesmo sem falar nada promove coisas tão, oh glória. Jesus sem dar uma palavra é capaz de mudar a vida de alguém. Jesus sem falar um A é capaz de iluminar a história de alguém. Você não tem ideia do que Jesus pode fazer só com um olhar, só com um abraço. Você não tem ideia do que Jesus é capaz de fazer mesmo sem falar. Ele não fala uma palavra para Simão, mas enquanto ele está ali caladinho, abraçando, oh glória, a roupinha branca do Simão, ó, vai sendo lavada, 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 oh glória. Quando chega no pé do monte, eu não vou longe, eu vim aqui entregar só uma mensagem de Deus para vocês. Quem está me entendendo, diga um glória a Deus bem alto. Quando chega no pé do monte, só pode subir a galera do governo, quem está promovendo o julgamento, e alguns familiares. Então Simão fica para trás. Jesus segue com um comboio e ele fica para trás. Ele não tem relógio, mas ele tem um sol. E quando ele olha para o sol, ele pensa: rapaz, perdi a cerimônia. Quando ele olha para baixo, ele está manchado de sangue da cabeça até o pé. Ele diz: e nem se eu pudesse, eu não entraria desse jeito no templo. A única coisa que me resta agora é voltar para a África, ou voltar para casa e esperar o próximo ano para receber mais uma gotinha. E ele volta. Para ele aquele ano era ano perdido. Para ele aquele ano, ele foi um ano de azar. Para ele aquele ano foi um ano que ele devia ter recalculado a rota dele, entrado por outra entrada de Jerusalém. Não foi um ano produtivo, não foi um ano bom. Ele não voltou para casa com a gotinha que ele foi buscar. Foi um ano frustrante para ele. Só que ele vai chegar em casa e o texto diz que ele tem 2 filhos que são criados ou educados na cultura judaica, que leem a Torá, que conhecem as profecias e os mandamentos, as leis e os profetas. E aí eu imagino, Adilson, estou imaginando agora, Simão chegando em casa, frustrado,
porque foi buscar algo e não conseguiu. Saiu de casa com um propósito e não conseguiu concluir. Só que quando ele chega em casa, os meninos querem saber o que aconteceu em Jerusalém, como é que foi a viagem, como é que foi o templo, o sacrifício e tudo mais. Só que a história que ele tem para contar é: quando eu entrei em Jerusalém, eu fui abordado pela guarda pretoriana e tinha um homem totalmente desfigurado, sangrando do alto da cabeça até a planta do pé, caído no chão. Eu não sei o que esse homem fez para merecer essa sentença, mas boa coisa ele não deve ter feito. Ele tinha no pescoço uma placa que dizia que ele estava sendo crucificado porque ele era o rei dos judeus. Eu não entendi nada, só que eu tive que ajudar esse homem. E nos poucos passos que eu dei com esse homem, sem saber o nome dele, sem conhecer a história dele, eu percebi umas coisas muito doidas. Primeiro, tinha uma multidão que xingava e humilhava ele. As mulheres choravam por ele. Só que ele caminhou o tempo todo calado. Ele não se defendeu e não abriu a sua boca. Parecia mais uma ovelha indo para o matadouro, um cordeiro calado diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. E vou lhe dizer mais, algo mais doido ainda acontecia, porque conforme nós íamos caminhando, as marcas do sangue ficavam imprimidas, as pegadas ficavam imprimidas nas ruas de Jerusalém. E quando alguém tocava naquelas pisaduras, eram curados de qualquer enfermidade que tivessem. Eu vi cego enxergando, tocando nas pisaduras. Eu vi coxo levantando, tocando nas pisaduras. Eu vi mulheres ajoelhadas, chorando e limpando o sangue daquele homem. As crianças ficaram olhando e disseram: o quê? É isso que vocês ouviram? Quando alguém tinha contato com aquele sangue, era curado de toda e qualquer enfermidade. Aí os meninos começam a pensar: pai, calma aí, conta de novo, porque tem uma profecia antiga aí, aleluia, dizendo que aquele que virá para nos salvar será levado como ovelha muda para o matadouro, como um cordeiro calado diante dos seus tosqueadores, que ele não vai se defender, mas que pelas suas pisaduras nós seremos. Alguém pode receber esta palavra? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem crê nesta palavra e pode dar um glória? Eu estou sentindo uma graça de Deus gostosa aqui nessa noite. Aleluia. Eu não sei se você crê no que eu vim profetizar, mas eu creio, então eu profetizo. Ele cura toda e qualquer enfermidade. Quem crê que ele é o médico dos médicos, o sangue de Jesus é poderoso. E eu vim te contar que ele é na tua. É isso que você ouviu. Conforme ele tocava, as pessoas tocavam, tinham contato com as suas pisaduras, elas eram curadas de toda e qualquer enfermidade que tinham. Aí os meninos ficam: pai, o Senhor abraçou esse homem? Abracei. Levou a cruz junto com ele? Levei. Eu fico imaginando o momento que ele pega
a roupa suja na mala da viagem. Oh glória. E quando ele tira, tem uma roupinha branca, manchada de sangue por tudo quanto é lado. Aí as crianças começam a dizer: pai, se o Senhor soubesse quem o Senhor encontrou nessa manhã nas ruas de Jerusalém, oh glória. Se o Senhor soubesse quem o Senhor teve o privilégio de abraçar. Ele não está entendendo quem é ele, pai, o prometido, a esperança de Israel, o desejado das nações, o Messias, o Filho de Deus, o Cristo que tira o pecado do mundo. O Senhor encontrou com um Salvador e nem se deu conta. Olha que loucura. Jesus nunca foi à África, mas no caminho da sua morte deu um jeito de mandar um pouco do seu sangue para lá e abrir uma congregação lá sem nunca ter pisado lá. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Simão estava frustrado porque o propósito dele era uma gotinha. Só que naquela manhã Deus tinha propósitos maiores para a vida dele. Deus não tinha só uma gotinha. Deus queria lavar ele por completo com sangue. O propósito dele era ir lá e refazer uma aliança que tinha um prazo de validade, durava 1 ano e depois ele precisava de outra gota. Mas aquela manhã ele foi marcado pelo um precioso sangue que nunca mais ele precisou voltar lá para pegar mais um pouquinho, porque é eterno e poderoso. Eu não vou longe, mas escute só. Essa família vai quebrar as tradições, vai parar com os sacrifícios e cerimônias e vai se render a Jesus. Aquele abraço salvou uma família. Aquela caminhadinha transformou a história dessa família. Aquela manhã era só uma gotinha que ele queria, um propósito. Eu não sei quais são os motivos e os propósitos pelos quais você vem à casa de Deus. Eu não julgo, porque podem ser tantos. Tem gente que vem só porque tem um compromisso e precisa estar aqui presente. O outro vem porque quer adorar. Um vem porque tem uma enfermidade e precisa de uma cura. Outro aproveita dias de oração e de campanha para poder pedir para que Deus abra ali uma porta de emprego. São N os motivos pelos quais alguém pode vir à igreja. Cada um tem sua motivação, o seu propósito. E eu não julgo, mas eu quero dizer para você que o que Jesus quer promover na tua vida é muito maior do que aquilo que você veio buscar aqui essa noite. O que Jesus quer imprimir na tua história, a marca que Ele quer imprimir na tua história, é muito maior do que os teus propósitos, do que os teus desejos, do que aquilo que você está pedindo para Ele em oração. Eu vim aqui como boca de Deus dizer para você que Ele quer te marcar tão profundamente, mas tão profundamente, que o tempo não vai poder apagar, que a dor não vai poder anular, que as dificuldades não vão alterar. Eu estou dizendo para você que a
marca que Jesus quer imprimir na tua vida e na tua história, ela não desbota, ela não se desfaz, ela não tem prazo de validade. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Para você que entrou aqui nesse culto, mais para lá do que para cá, meio fraco, eu vim aqui como boca de Deus dizer para você, rapaz que está me ouvindo, que Ele te marcou e não tem para onde você fugir. De um lado ou de outro, você é dele, aleluia, pertence a Ele, está marcado por Ele, o sangue dele cobre a tua vida. Alguém pode entender o que eu estou pregando aqui nessa noite e agradecer a Ele por ser escolhido nessa noite? Eles vão se render ao Evangelho, porque aquela manhã era uma gotinha, mas de repente Deus marcou para fazer algo muito maior. Isso é uma profecia, e profecia é para quem crê. Deus está disposto a fazer coisas muito maiores na tua vida, maiores do que você tem pedido, maiores do que você imagina, maiores do que você acha que é capaz, maiores do que você está esperando. Eu, como boca de Deus, quero profetizar na tua vida que Ele está te marcando nessa noite de uma maneira muito especial. Ele está te marcando de uma maneira muito específica, e eu vou lhe dizer, o tempo pode passar, mas as palavras, a promessa, a marca de Jesus na tua vida, ela não vai desbotar. Eu vou profetizando aqui, aleluia. Sabe por quê? Porque 30 anos depois, repita comigo, 30 anos depois, mais uma vez que eu já estou encerrando, 30 anos depois, 30 anos depois, nós temos na história bíblica o apóstolo Paulo abrindo igreja após igreja, e ele vai até Roma, que era o centro do Império Romano, e a Bíblia diz que ele vai abrir uma congregação lá, e ele precisa de mãos voluntárias, ele precisa de missionários. Sabe quem é que vai sair de Cirene e ir para Roma trabalhar como obreiros missionários da casa de Deus? O Simão já não está, mas vai a mulher e os 2 filhos. 30 anos depois, o que aconteceu naquela sexta-feira ainda refletia naquela família. Eu vim aqui como boca de Deus dizer para você que o que Deus está promovendo na tua vida hoje aqui, o que Deus está fazendo na tua história hoje aqui, vai refletir e respingar nos anos que vêm a seguir, nos teus filhos, nos teus netos, nas próximas gerações. Alguém tem fé para poder receber esta palavra? Aleluia. Eu quero profetizar que se Jesus não voltar em 2021, a igreja vai estar aqui firme e forte louvando Ele. Se daqui 10 anos Ele não voltar, essas crianças já estarão grandes, mas estarão na presença dEle. Eu quero profetizar que se daqui 30 anos a igreja não for arrebatada, Ele ainda vai ouvir a nossa voz aqui na... Alguém entende o que eu estou pregando e pode receber esta palavra? Fica de pé que eu não vou longe. Fica de pé. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui muito grande. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quer ser marcado por Ele aqui nessa noite? Quem quer ser tocado por Ele aqui nessa noite? Eu não estou falando sobre coisas que têm prazo de validade. Eu não estou falando sobre coisas passageiras. Eu não estou falando sobre coisas momentâneas. Eu estou falando sobre o que é eterno, sobre o que dura para sempre. Emoções são passageiras, prazeres são momentâneos, mas o sangue de Jesus na nossa vida é eterno. A presença dele na nossa vida, o que Jesus quer promover na tua história, não é algo momentâneo, não é algo que você vai esquecer com o passar do tempo, mas quando ele te marca para sempre. Quando ele te marca por toda a
vida. Alguém entende o que eu prego aqui essa noite? Porque talvez eu esteja falando com alguém que está tão enfraquecido, tão entristecido, mas eu vim aqui como boca de Deus te lembrar que você foi marcado por Ele. Então floresce, sai para fora dessa caverna, se reergue, se reconstrua, porque Ele te marcou. Alguém entende o que eu prego aqui essa noite? Coloque a mão no teu coração, coloque a mão no teu coração. Jesus não disse uma palavra para Simão. Não entregou uma profecia, não revelou nada. Na verdade, ele nem agradeceu pela ajuda. Mas aquele abraço que não estava na programação de Simão, mas estava na programação de Deus. Aleluia! Mudou a história da vida daquele homem, mudou a história de uma família inteira. Quem sabe a tua programação era vir num culto hoje, só para ouvir uma palavra, para louvar, para poder entregar teu dízimo, para poder participar desse momento. Mas Jesus chegou aqui nessa noite para dizer para você: pois eu vou te abraçar hoje. Pois eu vou te abraçar hoje. Aleluia. Pois eu vou te envolver hoje. Alamachuricandalabas. Pois eu te trouxe aqui não para cumprir os teus propósitos, mas para te fazer entender os meus propósitos na tua vida. São grandes, são poderosos, são firmes. O ano está acabando, mas eu quero que você saiba que eu ainda sou o teu Senhor, que eu ainda sou o teu Deus, que eu ainda sou o teu amigo, que eu ainda sou o teu médico, que eu ainda sou teu pai, que eu ainda sou teu psicólogo, que eu ainda sou a sua família. Eu quero que você saiba que eu ainda estou aqui. Se você pode ser abraçado por Jesus, seja nessa noite. Sinta a presença dele aqui nesse lugar, sinta a graça dele aqui nesse lugar. Ele está dizendo para você: os anos estão passando, mas eu continuo mesmo. Os anos estão passando, mas você ainda é escolhido. O tempo está passando, mas você ainda tem uma chamada. O tempo está passando, mas eu te selecionei. O tempo está passando, mas eu ainda estou aqui. E eu preciso, oh glória, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui muito gostosa nessa noite. Enquanto eu estou falando, Jesus está curando muita gente aqui nessa noite. Enquanto eu estou falando, Ele está mexendo aí nas tuas emoções. Eu estou sentindo uma presença aqui muito gostosa nessa noite. Enquanto eu profetizo aqui, o Espírito Santo está trabalhando onde eu com palavras não consigo alcançar. Está tendo quebrantamento. Enquanto eu estou pregando aqui, oh glória, tem muita coisa sendo desconstruída aí dentro de você. Enquanto eu estou pregando aqui, eu sei que tem gente com a memória sendo ativada
ativada aí, lembrando do primeiro encontro, lembrando do batismo com o Espírito Santo, lembrando do primeiro amor. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, tem gente aí sendo renovada pelo Espírito Santo. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, tem gente que não recebeu o abraço o ano inteiro por causa da pandemia, mas nesse momento está sendo abraçado pelo seu Senhor e Salvador. Enquanto eu estou pregando, Ele te abraça nessa noite. Podem começar daí, para na metade. Adorando a Deus, adorando a Deus. Se você quiser se abraçar, falando com Ele aí. Cavalgando sobre os montes, quem é esse que vem? Amor que eu não conheci jamais. Jesus, o Cristo prometido. Jesus, fecha os teus olhos e se liga no trono de Deus nessa noite. manso e humilde, servindo, fiel até o fim. Quero ser como tu és, Jesus. Quero viver pra te encher de alegria, de alegria. Não me cansarei de dizer o quanto eu te amo. Abre os meus olhos porque realmente importa, e o que realmente importa é o Senhor. Quem é esse que vem? Cavalgando sobre os montes. Quem é esse que vem? Amor que eu não conheci jamais. Jesus, o Cristo prometido. Jesus, o Mestre que foi manso, humilde, servindo, fiel até o fim. Quero ser como tu és, Jesus. Quero viver pra te encher de alegria, de alegria. Eu não me cansarei de dizer o quanto eu te amo. Abre os meus olhos pro que realmente importa, e o que realmente importa é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria de saber nessa noite
se participando desse culto, ouvindo os louvores e a ministração da palavra de Deus, Jesus falando, eu estou te interceptando aqui, eu estou cruzando o teu caminho, eu quero dar um propósito maior para a sua vida, maior do que o seu. Eu quero saber se tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus. Se tiver, quero que você venha aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como autor, consumador da sua fé, Salvador. Alguém? Por favor, se tiver, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Tem alguém no nosso meio que precisa se reconciliar com Jesus. Olha, pastor, eu estava mais para lá do que para cá, mas nesse culto, sentindo essa presença, eu descobri que meu lugar é aqui, na casa de Deus, na presença de Deus. Alguém no nosso meio que precisa se reconciliar com Jesus? Se tiver, eu quero orar por você. Nós queremos orar por você aqui rápido, abençoar a sua vida. Não tenha vergonha, não fique tímido, não fique preso. Isso aqui é vida. Alguém no nosso meio? Se tiver, por favor, se aproxima. Aqui está se aproximando. Pode vir aqui mais para frente, por favor. É engraçado que o Espírito Santo está falando no meu coração e no meu entendimento que tem mais gente aqui precisando. Tem muito mais gente aqui precisando. Jesus quer renovar a tua vida, irmão. Aleluia. Jesus quer te abraçar hoje e te mandar para casa com a marca dele na tua vida, para que o inferno saiba que você tem dono, que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Você que está fraco, quase desistindo da fé, hoje é renovação de aliança aqui nesse altar. Não deixe para fazer isso depois, em outro momento. O ano está acabando. Acabe o ano na presença dele, glorificando a ele, renovado por ele. Há mais alguém no nosso meio? Oh glória! O Espírito Santo está falando no meu coração que tem mais gente aqui. Venha depressa, ouça a voz do teu amado e venha. Não se prenda. Jesus te ama e tudo isso que foi pregado aqui, tudo isso que foi feito, foi por amor à tua vida. Venha depressa. Amém? Levanta as mãos para cá, vocês que estão aí atrás. Todo mundo, levanta a mão para cá. Comecem a liberar palavras de vida para esse rapaz aqui. Comece a liberar para ele palavras de vitória, de vida com Deus. Palavras que vão garantir que o futuro dele será na presença de Deus, na casa de Deus. Senhor Espírito Santo, anula o nome dele de qualquer outro livro, de qualquer outro lugar, e reescreva o nome dele no livro da vida, Senhor. Preencha ele, Espírito Santo, nesse momento, com a tua glória, com a tua presença, com o teu poder que inunda. O sangue de Jesus é poderoso e foi derramado sobre a vida dele, e toda sentença, cadeia foi anulada e quebrada pelo precioso nome de Jesus. Senhor, restaura a vida desse homem, a família desse homem, a casa desse homem que eu não conheço, mas que está aqui no altar pedindo renovação de aliança. Restaura, Senhor. Simão foi para Jerusalém querendo uma gotinha, mas ele saiu de lá encharcado pelo sangue de Jesus. Esse homem veio aqui só
para participar desse culto, mas ele vai voltar para casa dele encharcado, lavado, perdoado, restaurado, curado, transformado, liberto, renovado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei A tua fumaça de glória, eu entrarei. longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Aleluia! Quem já pisou no santo dos santos, Em outro lugar não sabe viver. e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem vê aqui pela glória de Deus, glorifica Ele nessa noite. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, amados.